Salve, revestidos! Estamos aqui no triunfo, vencendo as crises existenciais, emocionais e espirituais. E esse é nosso primeiro encontro, onde nós estaremos falando no princípio a crise do Éden. Que crise é essa que começou no Éden? Que influência essa crise vai trazer para a minha vida? Será que todo esse meu comportamento foi gerado lá no Éden? E quem foi que gerou tudo isso? Nós vamos descobrir a partir de agora. Você sabia que nos 3 primeiros capítulos de Gênesis nós encontramos tudo o que diz respeito ao existir? Grandes revelações nos são apresentadas ali naquele cenário. Nós vemos um Deus poderoso, soberano. Nós vemos a manifestação desse Deus no ato criador, cheio de, parece até um show pirotécnico, haja luz e houve luz, não é? E muitas pessoas dizem que nada disso é real, mas nós que cremos na Bíblia, nós defendemos a criação como um ato de milagre, de poder, de manifestação desse Deus todo-poderoso, e nós respeitamos aqueles que divergem da nossa opinião. Nós vemos também ali naquele cenário a materialização desse poder, quando Deus começa a criar todas as coisas. Nós vemos um plano perfeito também sendo estruturado ali, porque antes de Deus plantar o homem, criar o homem, ele monta todo um cenário. Cria-se toda uma estrutura, a casa foi arrumada, tudo que estava meio bagunçado, Deus coloca em ordem, para só depois colocar Adão e Eva, o primeiro casal. Lá também nós encontramos esses personagens que marcariam para sempre a história da humanidade e traria grande influência no nosso comportamento. E nós vamos descobrir aos poucos como que essas pessoas e esses elementos, esses seres que viviam ali em conjunto, como que eles influenciaram a nossa existência. Então lá nós temos alguns personagens principais: Adão, Eva, temos a serpente, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal e também o rio da vida. Deus a gente nem conta, né? Porque ele está no começo de tudo, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele está antes da criação. Deus era e sempre será. Mas nós vemos também, com relação a esse ato criador, algumas teorias. E essas teorias têm trazido grandes confusões, né? Grande confusão na nossa mente. E vale salientar, e eu quero que você grave bem isso, que o criacionismo, a ideia da criação como um ato divino e sobrenatural também é uma teoria. Só que nós defendemos como verdade porque Deus em nós é experiência pessoal, é como se nós tocássemos em nós mesmos. Nós que cremos em Deus, para nós a Bíblia está certa e ponto final. Assim como esses que defendem o contrário, e nós respeitamos, porque da mesma forma que nós cremos e defendemos na criação como ato divino, essas pessoas que divergem de nós têm todo o direito de trazer suas teorias. E dentre essas teorias nós temos o darwinismo, nós temos o evolucionismo, a seleção natural, temos o design inteligente e algo interessante que eu quero que você grave aí na sua mente. Nós temos 2 tipos de criacionismo. Temos o criacionismo religioso e o criacionismo científico. No criacionismo religioso, nós encontramos a teoria de que tudo foi criado assim exatamente como diz em Gênesis, de um ato sobrenatural de um Deus poderoso. É como se Deus olhasse para nós agora e dissesse assim: mouse, pum, crie, pá, e aquilo surgiu. É mais ou menos isso, um ato sobrenatural da criação. Nada existia, ele estala os dedos e as coisas passam a existir. E no criacionismo científico, ele vai defender também a Bíblia como verdade. Entretanto, ele vai dizer, não, mas para que o mouse viesse a existir, uma matéria-prima foi criada antes por Deus, e só assim, a partir deste momento, ele começou a criar todas as coisas. No criacionismo científico, tudo tem uma explicação científica. Os dinossauros, a extinção dos dinossauros, a era do gelo, tudo tem uma explicação científica para respaldar aquilo que nós conhecemos
na palavra de Deus. Eu não vou me ater na parte científica de darwinismo, evolucionismo, nada disso, porque, sinceramente, a gente já aprendeu muito isso na escola e eu creio que aquilo que nós já temos como conhecimento já é mais do que suficiente para nós defendermos, acreditarmos ou não. Mas eu quero que você preste atenção em algo que é muito importante e que vai causar, sim, influência no meu comportamento e no teu. É um negocinho chamado tempo. Tempo. E o tempo, ele é dividido pelo menos em duas fases, em dois momentos. O Cronos e o Kairos. O Cronos, você deve ter ouvido falar, né? Muitas vezes, essa é nossa linguagem comum na igreja, o Cronos, o Kairos de Deus. E algumas pessoas até aplicam o Kairos como algo, o poder, a manifestação do poder. Não, Kairos é o haja. O Cronos é um período de tempo, meses, dias, anos, horas. E o Kairos é quando isso passa a existir. Vamos entender de uma forma mais prática. Em Hebreus, no capítulo 11, verso 3, nós encontramos o seguinte texto. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. O que é isso? Haja, a palavra liberada. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que é que o autor aos Hebreus está falando? Ele está dizendo o seguinte: no Cronos, tudo já existia. E no Kairos, ela vem à tona. É como a semente que está plantada na terra. Nós sabemos que ali existe vida, mas para que essa vida venha a brotar, existe um tempo, ou seja, um Cronos. E quando ela brota, é o Kairos, é o haja, é o acontecimento em si. Agora, como isso tem interferido na nossa vida, no nosso comportamento? Muitos de nós temos agido fora do tempo. Temos tentado assumir posições, assumir comportamentos, assumir responsabilidades quando nós não estamos preparados para tal. Aí começa uma grande crise. Por quê? Porque nós não estamos amadurecidos o suficiente para enfrentarmos essas batalhas. Na Bíblia, nós encontramos, no Antigo Testamento principalmente, que é um período onde muitas guerras acontecem, né? Os exércitos das tribos de Israel se preparam para pelejar, para conquistar a terra. Nós não vemos ali crianças indo à guerra. O menor, o mais jovem que nós já vimos indo, mas não à guerra, mas levar mantimentos e suprimentos, foi Davi, levando um pãozinho com manteiga e um café com leite para os irmãos dele lá, que estavam na guerra. O pai de Davi vai lá, leva suprimentos para os teus irmãos e ele vai, mas ele não estava preparado para aquela guerra. Porque para ir à guerra, para ir à peleja, existe um preparo. Nós não podemos enfrentar determinadas situações se nós não estivermos preparados para tal. E Deus, ele nos dá esse exemplo quando ele começa a criar a humanidade. Presta atenção, a Bíblia diz, em Gênesis, no capítulo 1, diz que Deus, a terra, né, era sem forma e vazia. As trevas cobriam tudo. Tudo eram trevas. A água estava ali presente, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas ali, exatamente nessa narrativa, nós vemos um Deus que é super poderoso, que, pelo que nós cremos e experimentamos, pode fazer surgir todas as coisas do nada. Mas Deus, ele dá uma ideia, ele passa para nós uma noção de que para tudo existe um tempo determinado. Eu não posso querer, eu nasci bebê e você vai pegar uma faca e dar para um bebê? Você vai pegar uma tesoura, um objeto cortante e dar na mão de uma criança? Não, por quê? Porque ela não está preparada para tal. Ainda não chegou o tempo, ela não amadureceu. E Deus, ele deu esse exemplo para nós. É por isso que tem muita gente sofrendo, porque está assumindo responsabilidades que não foram preparadas. Estão em posições, estão almejando determinadas coisas que ainda não têm suporte para isso. Observa as pessoas que são ganhadoras de loteria.
Se elas não tinham uma vivência com dinheiro, observa onde estão aqueles grandes milionários que surgiram. Perderam tudo. Por quê? Porque não foram preparados para assumirem grande riqueza. E aí, se embananaram todos e hoje estão na miséria, como nós vimos até algumas reportagens. Então, Deus ele vai trazer para nós uma ideia de sabedoria no ato da criação. E ele mostrou, olha, mesmo sendo Deus, eu também tive um tempo para amadurecer as ideias. Vamos pensar assim, de forma mais leve. No dia 1, a Bíblia vai dizer que Deus disse, haja luz, e houve luz. Nós encontramos aí os dois tempos, dia 1, ou seja, um período de tempo, e encontramos, que é o Cronos, e encontramos o Kairos de Deus. Haja luz e houve luz. Mas ali também nós vemos algo que é surpreendente. Que luz é essa que surge se só no quarto dia, ou no dia 4, é melhor falar assim, no dia 4 é que foram surgir os grandes luminares? Que luz é essa que Deus diz, haja luz e houve luz? É o poder, é o resplendor da glória. Quando Deus começa a executar o seu plano perfeito, primeiro ele envia a sua glória, a sua presença, o resplendor dessa glória. Porque se nós queremos ser profícuos, seguros, perenes, sucesso garantido, termos sucesso garantido, nós precisamos, antes de tudo, ter o resplendor da glória de Deus em nossas vidas, nos dando direção, iluminando o nosso caminho. E Deus fez isso. No primeiro dia, haja luz e houve luz. Mas esse termo, primeiro dia, ele dá a entender que Deus realmente cria todas as coisas em 6 dias. Mas quando nós vamos estudar a Bíblia, em sua essência, nós vemos que o tempo de Deus não é o tempo cronológico humano. É por isso que na palavra de Deus nós encontramos também 1000 anos para o Senhor é como a noite que se passou. É mais seguro, é mais correto afirmar que no dia 1, Deus diz, haja luz e houve luz. E assim sucessivamente. No dia 4, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. E aí também ele traz algo importante para mim e para você. Para nós que estamos procurando o motivo da nossa existência, o propósito da nossa existência, para nós que, para alguns, né, que vivem a crise da identidade, ele diz, olha, eu criei esses luminares para separar a luz das trevas. Eu criei tudo isso para que você entendesse que se você quiser ter segurança em cada passo que você der, você tem que andar iluminado pelo sol da justiça. Você não pode andar à noite, porque a noite é escura, porque a lua não tem luz própria. A lua reflete a glória do sol. E a Bíblia vai dizer algo poderoso para todos nós. Vai dizer que Jesus, ele é o sol da justiça. E vai dizer que Satanás e tudo que ele tem ele rasteja nas trevas. Ele é tenebroso. Nas trevas, nós não conseguimos identificar os tropeços, as pedras, os abismos, as armadilhas. Porque Satanás não quer que nós enxerguemos. E Deus, desde o início, ele diz, não há comunhão entre luz e trevas. Mas observa como Deus é poderoso. Ele diz que cria Deus o luminar maior para iluminar o dia. E o luminar menor para iluminar a noite. Só que esse luminar menor, ele vive do reflexo desse luminar maior. E entre eles existe uma grande constelação, miríades e miríades de constelações, de estrelas que são menores. Algumas vezes a gente olhando aqui de cima, olhando de baixo para cima, nós vemos aqueles pontinhos tão pequenos como grãos de areia.
mas eles têm luz própria. Eles têm luz própria. Eles não refletem a luz do sol. Esses astros não refletem a luz do sol. Mas Satanás, que vive nas trevas, ele vive do resplendor de Cristo. Ele quer aquilo que Deus liberou para nós. Ele quer aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Somos imagem e semelhança de Deus. É por isso que ele quer que nós andemos nas trevas. Andemos sem entendermos os passos que estamos dando. E foi isso que ele fez lá no Éden. Foi aí que começou a grande crise no Éden. Quando ele começa a apresentar para o homem e para a mulher um cenário completamente diferente daquilo que Deus havia pensado para mim e para você. Então ali no Éden nós temos toda uma base para o desenvolvimento sadio da humanidade. Deus ele vai criar a estrutura do nosso corpo, com tudo que diz respeito à manutenção e ao suprimento dessa estrutura. Deus criou fruta, erva, né? Tudo que era necessário para suprir esse corpo, Deus criou também. Ele criou a alma e tudo que era necessário para trazer equilíbrio e plenitude para essa alma. Tudo. O homem não tinha perturbação, não havia disputa, não havia guerra de sexos. A mulher empoderada, o homem que tem que mandar, o homem que tem que liderar. A mulher não, a mulher tem que ser empoderada, ela tem que fazer isso, ela tem que se sobressair. O homem tem que correr contra o tempo para alcançar e bater metas. Não existia essa crise na alma. Tudo era perfeito, existia equilíbrio naquele cenário. E aí vem a parte espiritual, quando Deus todos os dias vinha e se manifestava. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam e na viração do dia o Senhor se apresenta e pergunta a Adão, onde é que você está? Porque ali, nessa frase de Deus, nós vemos que era comum o passeio de Deus no Éden. Era comum porque Adão sabia que naquele horário o Senhor passeava. Era naquele horário que o encontro era marcado e eles se esconderam. No ato da criação, quando Deus cria Adão e Eva, ele tinha propósitos claros. Por exemplo, ele disse, a vocês cabe dominar, cultivar, guardar o jardim, reproduzir, obedecer. Domine sobre todos os seres, nomeie Adão todos os seres, guarda o jardim, cuidado. Guarda o jardim. Guarda aquilo que é mais precioso. Reproduza-se com alegria. Eu acho que nessa hora Adão ficou feliz da vida, né? Reproduzir-se, prazer. Deus gerou, criou o prazer. Tudo que era necessário para trazer alegria, satisfação, tudo estava ali. E Deus disse, obedeça. E algo que é importante salientar, e que muitos falam aí, olha, nós temos livre-arbítrio, Deus nos dotou de liberdade. Joinha, realmente. Entretanto, essa liberdade é condicionada. Deus disse para Adão e Eva, comam de todas as frutas, de tudo no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, você pode passear livremente em todo este complexo. Entretanto, não ultrapasse essa cerca. Você tem liberdade condicionada. É por isso que tem muita gente ficando pelo caminho, porque acha que são super-heróis, super-heroínas. Mulheres sobrecarregadas, assumindo várias funções. Homens sobrecarregados, morrendo, se suicidando. E esses temas nós vamos tratar mais para frente. Mas por que isso acontece? Porque uma grande e grave crise se iniciou no Éden, quando estes homem e mulher não entenderam o propósito da sua existência. Na perspectiva humana, né, no ato da criação, qual foi o olhar? O que fez Adão e Eva caírem? Principalmente Eva inicialmente. O que é que está além? O que é que está atrás daquela porta? Sabe, criança curiosa?
O pai fala, não vá por ali, porque ali é perigoso. Não, mas eu quero ir. Não põe o dedo na tomada, mas vai lá e põe. Aí leva um choque, corta o dedo porque pega numa faca, se queima porque pega numa panela quente. Deus disse, olha, o teu limite é isso aqui, mas a perspectiva humana na criação foi o que é que está além. E a perspectiva da serpente, do enganador foi, Deus enganou vocês. Foram 3 perspectivas. A primeira de Deus. Existe um propósito específico para a sua vida. Cultiva, guarda o jardim, reproduza, seja feliz, mas obedeça. A perspectiva de Eva, né, e de Adão, no segundo plano, o que está além? E a perspectiva da serpente, Deus te enganou. E nós percebemos que aí, o tu, ou seja, o que você tem para mim, passou a ser muito maior do que o eu. Como assim? Quem fala isso é Merval Rosa. Ele diz, quando tu toma o lugar do eu, um problema se instala. Ele está dizendo, olha, quando aquilo que você quer está na mão do outro, você começa a criar um problema para você. A crise se instala quando nós queremos um lugar que não é nosso. Quando nós queremos coisas que não nos cabem. Quando nós queremos dar passos maiores do que as nossas pernas. Aí vem a crise. Quando o tu, ou seja, o que você tem? É por isso que a Bíblia vai dizer, não cobice aquilo que é do outro. A conquista do outro. Não cobiça. Não cobiça a mulher do teu próximo. O marido da tua próxima. Não cobiça, porque é dele. É dela. Aquilo ali eu preparei para ele e para ela. Você não está pronto para isso. Se todos nós entendêssemos que existe um propósito e um objetivo específico só meu, só para mim, as crises seriam evitadas. Se eu entendesse que o plano perfeito de Deus, quando ele disse, passeia no jardim, coma de tudo, você tem liberdade, mas obedeça. Se essa mensagem hoje fosse observada por toda a humanidade, eu te garanto que não haveriam as crises. Primeiro porque nem pecado haveria. Nós não estaríamos colhendo esses frutos terríveis que Adão e Eva colheram. E quando eles deram ouvidos à voz de Satanás, eles passaram a fazer parte de um grupo seleto, daqueles que a partir daquele momento, da desobediência e da queda, passariam a trabalhar, arar a terra, a viver com sofrimento e dor. E aí tem um mistério por trás. Não é simplesmente a terra física e palpável, mas o Senhor diz assim a Adão, a partir de agora você vai arar a terra da qual você saiu. Ou seja, Adão, a partir de agora, você vai lutar consigo mesmo para poder frutificar. Adão, a partir de agora, essa terra que é o teu coração vai nascer também abrolhos, espinhos, e você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que lidar com essas crises, com esses sentimentos danosos que surgiram a partir da desobediência. Adão, a partir de agora, se você quiser ser frutífero nesta terra, você vai ter que arar, trabalhar. É por isso que muitos vivem em crises, porque estão arando a terra, ou seja, arando o seu coração, buscando, cavando respostas nessa terra do coração, com a ferramenta errada, num tempo inoportuno. Não se ara a terra quando a terra está seca, cheia de pedra, irmão. Não vai conseguir. Vai quebrar a ferramenta. Vai estragar a lâmina. Tem que esperar um tempo certo. E Deus disse, Adão, a partir de agora, uma crise se instala. Você vai ter que arar a terra. E se você quiser produzir, você vai ter que conhecer a terra da qual você saiu. E nessa de buscar respostas, o homem e a mulher saem
desse lugar de segurança e conforto para viver uma crise. Esse quadro, né, essa figura que aparece aí é chamada O Grito, que é de um norueguês. Ele criou em 1893, mais ou menos, essa obra. E ela é uma figura andrógena, ou seja, ela não tem forma. Ela é um ser informe, confuso. É homem, é bicho, é gente, é extraterrestre. É uma figura que não tem sentido. Foi assim que nós saímos do Éden. Uma figura sem sentido, sem saber o caminho, sem saber o que fazer. Quando Adão e Eva foram expulsos daquele lugar de segurança, eles levaram nessa sua bagagem insegurança, medo, decepção, angústia, pavor, crise. Quem sou eu? O que vai ser de mim? Como será o nosso futuro? O que eu vou fazer com a minha vida? Como que eu vou sobreviver? O que me espera? Ele olha para Eva, ai, você é feia, você engordou, hein? E esse cabelo, Eva? Eva olha para Adão e fala assim, você tem mau hálito? Nossa, como você fede, como você é feio, como você é relaxado, você não faz nada direito. E ele começa, por quê? Porque os olhos foram desnudos também. A mente, a alma, o coração, o pecado veio à tona, a maldade veio à tona. E o homem saiu como essa figura andrógena, né? Essa figura informe, perturbada, de medo, cercada por angústia, desespero e muita dor. Nesse exato momento, o homem se une àquilo que Deus havia separado. Antes, Deus tinha feito separação entre luz e trevas. Ele cria o luminar maior e o luminar menor. E cria os astros, as estrelas, para fazer separação entre esses luminares também. Mas nesse exato momento, o homem une aquilo que Deus separa. O homem se abraça com o mal. O homem se abraça com Satanás, com a proposta da serpente. E tudo o que a serpente propôs no coração do homem foi distanciamento de Deus, trevas, dor, angústia, crise existencial, sofrimento e incógnitas. Por que eu penso assim? Por que eu sou assim? Sabe por quê? Porque nós estamos fora do propósito divino. Todas as pessoas que estão fora do propósito divino vivem extrema crise. A crise que se instala no Éden. Quando a serpente olha para Eva e diz, é verdade que Deus falou que não comesse da árvore, das árvores do jardim, dos frutos, né? Das árvores que estão no jardim. Aí Eva fala, não, ele falou só para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Aí ele fala, é mentira. Mas como que você vai acreditar num negócio desse? É mentira. Ele falou isso para enganar você. E nesse exato momento, Satanás lança no coração de Eva a baixa autoestima. Ele disse, Eva, você é inferior a Deus. Eva, ele te criou inferior a ele. Ele poderia ter te feito melhor. Eva, se você comer desta árvore, desta fruta, deste fruto, os teus olhos vão se abrir e você vai ser igual a Deus. Quando nós queremos assumir uma posição que Deus não nos formou para assumirmos, nós entramos em grave crise existencial. É esse o pior dano da humanidade. Começou no Éden, quando Eva aceitou a proposta satânica, cruel e mentirosa do enganador. Porque ele também colocou no coração de Eva aquilo que estava no coração dele. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria aquilo que era de Deus. E Deus o expulsou da sua presença. E ele não estava feliz. Eu vou fazer isso com a obra-prima dele. Eu não posso tocar em Deus, mas eu posso tocar naquilo que ele criou. Eu vou tentar. Então, o que foi que Satanás fez? Ele incutiu no coração da Eva aquilo que estava no coração dele. Ele queria o trono.
Ele queria o poder, não pôde ter. Ele queria ser igual a Deus, não pôde ser. Deus o expulsa. E ele olha para a criação e diz: Deus te enganou. Se você comer, você vai ser igual a ele. O homem e a mulher dão ouvidos e também são expulsos da presença. Porque, amados, nós não somos inferiores. Nós não somos desprezados por Deus. Ao contrário. Deus nos criou com um propósito específico. E é esse propósito que nós iremos descobrir. E nesse propósito, nós iremos frutificar. É por isso que muitos que estão me ouvindo e me vendo agora não conseguem frutificar, não conseguem produzir, porque estão fora do propósito. E hoje o Senhor diz: eu tenho um plano. Vocês precisam ser guiados pela luz verdadeira. Porque a partir daquele momento que esse homem e essa mulher decidem ser guiados por sua própria consciência, por suas próprias escolhas, eles passaram também a ser guiados por luz artificial. Lembra que no início Deus disse: haja luz, e houve luz? A glória, o resplendor da glória. Não era o sol, não era a lua, nem as estrelas. Era o resplendor da glória de Deus. E Deus disse: vocês têm que andar como no princípio. A glória se manifesta e vocês são guiados por essa luz. E não por luz artificial. A luz artificial, ela acaba, ela apaga, ela falha. Não tem bateria no mundo que suporte. Numa hora, ela vai te deixar na mão. É por isso que Deus ele vai nos trazer, nos chamar, nos convidar a sermos guiados pela luz, por Jesus, que desde o início estava plantado no Éden. Jesus era a árvore da vida. Jesus estava lá, o plano perfeito. Porque Deus ele pensa tanto em nós, que antes mesmo de cairmos, ele já tem a solução. Deus sabe de todas as tuas agruras. Deus sabe dos teus medos. Deus sabe de todos os teus desejos, tuas tribulações. Mas ele já preparou um plano perfeito para te tirar desse lugar. Porque lá no Éden, no princípio, Deus disse: haja luz. E também no Éden, no princípio, ele já tinha plantado uma árvore, Jesus Cristo, a árvore da vida, que nos traria de volta à comunhão. Esse é um tempo de voltarmos à presença do Pai. Esse é um tempo de voltarmos à comunhão, porque quando dermos esses primeiros passos, nós vamos começar a entender: eu vou voltar ao primeiro amor. Eu vou voltar ao princípio, eu vou voltar à casa do meu Pai, porque lá eu tenho mantimento, lá eu tenho proteção para minha alma e lá eu tenho a presença desse Pai, porque Deus cuidou desde o início do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Jesus, ele já estava plantado no Éden, ele era a árvore da vida. E o Senhor hoje, mais uma vez, diz: se você está em crise, volta ao início. Observe os detalhes da criação. E você vai perceber que quando o Senhor pergunta assim, em Gênesis 3:9, a ideia dele, o prazer dele, o amor dele já começou a ser manifesto de outra forma. É aquele pai, sabe aquele pai que corrige um filho? Que não foi o caso de Deus, né, com Adão ali naquele momento, mas sabe quando um pai corrige e dá umas palmadas no filho, né? Hoje não pode dar palmada porque é crime, mas sabe quando corrige, castiga e depois o pai vai mansamente perto do filho e fala: filho, onde você está? O pai quer aproximação. Desde o início, Deus ele busca se aproximar do homem. É por isso que em João, no capítulo 15, Jesus vai dizer: não foi você que me escolheu, eu escolhi você. Eu escolhi você. Eu sei teu nome. É por isso que hoje o Senhor está dizendo: João, Maria, Marta, Carlos, onde você está? Onde você está? E naquele exato momento,
ali no Éden, quando Deus ele busca a reaproximação do filho. Ele vê que aquele filho e aquela filha teceram para si vestes. Vestes que iam se romper. Vestes que iriam se estragar. E ele fala não. No Éden, ainda no Éden, Deus faz o primeiro sacrifício. E ele pega a pele de um animal e costura, ele mesmo prepara a roupa. Ele mesmo faz todas as coisas e veste o pecado. Ele cobre a nudez. Ele faz o sacrifício e diz: somente com a pele do cordeiro, somente com sacrifício, você vai poder cobrir a vergonha do seu pecado e voltar para mim. Deus, ele fala: onde estás? Ele busca aproximação. Deus faz o primeiro sacrifício, reportando para aquilo que aconteceria futuramente, quando Jesus seria cravado na cruz e apagaria todo o nosso pecado. Depois, ele diz: agora você vai sair para lavrar a terra. Ou seja, você vai cuidar, entender, compreender onde você caiu. E quando você entender onde foi que eu errei, onde foi que eu caí, quando foi que eu me distanciei do Pai, você vai entender também nesse mesmo momento que o Pai diz: vinde, amados, benditos, venha para a alegria do seu Senhor. Venha ser feliz de novo, porque os planos que eu tenho para você, Satanás não vai poder apagar. Todo o propósito da tua existência, aquilo que Deus traçou lá no Éden, vai se cumprir em nome de Jesus. A única coisa que você precisa fazer nesse exato momento é olhar para Jesus, olhar para a cruz e ver o resplendor da glória e, sem luzes artificiais, ser guiados pelo sol da justiça de volta aos braços do Pai. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nós estaremos de volta na próxima semana com um tema muito especial que vai falar profundamente ao teu coração. E toda sexta-feira será o nosso encontro. Teremos 3 módulos. No primeiro módulo, esse que nós estamos trabalhando, nós estaremos ministrando sobre vencendo as crises existenciais. No segundo, vencendo as crises emocionais. E no terceiro módulo, vencendo as crises espirituais. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua sorte. A tua vida não será mais a mesma. Desde já, curte esse vídeo, compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreve também, para que todas as vezes, e ativa o sininho, porque todas as vezes que sair um vídeo novo e você não teve tempo, você vai ser notificado e você vai crescer e vai aprender e juntos estaremos crescendo na graça e no conhecimento. Não desiste. Deus tem grandes coisas a realizar na tua vida. E se prepara para o nosso segundo encontro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.